Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E como o pedido de vocês é uma ordem, hoje eu sentei aqui no meu querido banquinho e eu vou contar pra vocês a história do meu cabelo. Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem desse vídeo. E se vocês estão curiosos pra saber tudo que já aconteceu com esse cabelo, é só continuar ali assistindo. Meu cabelo sempre foi muito cacheado, porém ele não era tão definido assim. Minha mãe nunca soube cuidar do meu cabelo quando eu era mais nova, então meio que ele sempre vivia preso, aquele tipo de rabo de cavalo e com trança. E se eu não me engano, eu acho que eu lavava o cabelo uma vez na semana no máximo, que era o dia que a minha mãe ficava em casa. Como ele era muito comprido, ele era muito cheio também, ele era também muito chato pra pentear. Eu lembro que toda vez que a minha mãe penteava o meu cabelo, eu chorava. E ela não tinha paciência, então ela ficava falando, para de chorar, que não sei o que lá, blá blá blá, e ficava falando coisas ruins, sabe? E assim eu comecei a não gostar muito do meu cabelo. Quando chegou em 2006, quando eu tava na quarta série, a minha mãe resolveu que queria fazer progressiva. Aí ela fez progressiva em mim, se eu não me engano, acho que ela fez nela também, e fez na minha irmã. Eu amei ter feito progressiva, meu cabelo ficou lisinho, eu acordava e ele já tava pronto para um novo dia, eu não precisava fazer mais nada nele, ele ficou comprido, incrível, só que ele começou a quebrar. Na segunda aplicação ele já não tava tão bom assim e na terceira ele tava pior ainda. Eu tinha, se eu não me engano, 10 anos, foi há 13 anos. 13 anos? Isso, há 13 anos atrás. Eu não sei dizer se o meu cabelo quebrou porque a moça não soube fazer direito ou se eu não tinha dado cuidados o suficiente nele em casa pra manter ele saudável. Eu realmente não consigo dizer isso, sabe? Pode ser um pouco dos dois. E eu digo eu não tenho cuidado porque naquela época eu praticamente não lavava o cabelo sozinha. Quem lavava o meu cabelo era minha mãe. Então ela que cuidava do meu cabelo. Era ela que decidia qual era o produto que eu ia usar, ela era que decidia quando que eu ia lavar o cabelo. Então assim, era tudo por conta dela. E depois dessas minhas 3 aplicações com a progressiva, eu comecei a fazer o cabelo com uma moça que morava aqui na rua. Ela era mãe de uma amiga minha da época. Eu não sei se era um relaxamento. O meu cabelo ele não ficava totalmente liso, mas ele ficava bem esticado, porém tinha umas partes que ficavam meio onduladas. Só que eu não gostei de fazer isso por muito tempo. Eu lembro que eu já não estava gostando mais do resultado que eu estava tendo no meu cabelo. Então eu fiquei um bom tempo sem fazer nada. Uma amiga da família, ela indicou Beleza Natural, que eu não sei se tem em todo o Brasil, mas tem aqui no Rio de Janeiro, tem vários lugares no Rio. Eles fazem relaxamento para cabelo cacheado. Então, se o seu cabelo é crespo, ele vai ajudar a definir mais o seu cabelo. Se o seu cabelo ele tem um cacho muito fechado, ele vai ajudar a abrir um pouco mais dos cachos. E eu fiquei maravilhada, porque depois daquele dia, depois que eu comecei a fazer o cabelo no Beleza Natural, eu comecei a querer cuidar do meu cabelo. Na época foi em 2010 e eu tinha 14 anos. Eu tava adorando porque meu cabelo ficava direitinho, ele não ficava armado, ele ficava... como é que eu posso dizer? Eu conseguia trabalhar com ele, ele ficava super cacheado, do jeito que eu estava gostando. Depois de alguns anos, eu comecei a perceber que o meu cabelo ele já não estava mais se dando tão bem com a química, sabe? Eu comecei a perceber que o produto, ele estava saindo do meu cabelo muito rápido. Então eu comecei a pensar, pô, beleza natural não é barato. Vou ficar gastando meu dinheiro, sendo que a química não tá durando, ele tá saindo muito rápido, não dá pra fazer isso. Então eu comecei a pensar na possibilidade de passar pela transição capilar e de usar o meu cabelo natural. Eu comecei a pensar nisso em dezembro mesmo, e quando foi em março de 2016, eu decidi que realmente passaria pela transição. Quando essa notícia entrou aqui em casa, foi meio que o caos. Porque a partir desse momento vocês vão começar a escutar barulhinho de cachorro latindo no fundo, mas é que os cachorros da vizinha acordaram e agora eles não param de ficar latindo pro vento passando na rua, então vai ter que ser assim. eu e minha mãe, a gente nunca se deu bem.
e ela não gostou nem um pouco da minha decisão de não fazer mais relaxamento, de não fazer mais química no meu cabelo. Ela falou muita besteira que eu não vou nem contar aqui porque, sério, eu acho que não vem ao caso, mas foram coisas ruins que me pegaram de jeito, sabe? Mas continuei firme e forte e decidi que não faria mais química no meu cabelo. Quando foi em dezembro de 2016, daquele mesmo ano, eu fiz o tão famoso Big Shop e tirei toda a parte que ainda estava com química do meu cabelo. Então, no total, foi um ano sem passar qualquer tipo de química no cabelo. E entre o mês em que eu decidi que eu passaria pela transição e o mês em que eu fiz o Big Shop, foram 9 meses de diferença. Foram 9 meses meio que de sofrimento. E eu me senti leve, sabe? Como se uma coisa que estava me incomodando muito, 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 muito tivesse saído dos meus ombros. Como se eu não tivesse mais problemas na vida. Era bem isso que eu sentia. E eu comecei uma nova fase da minha vida, onde eu tava me amando muito mais. Eu tava gostando das minhas... como é que eu posso dizer? Das minhas várias formas, de tudo que eu poderia fazer com o meu cabelo, de como eu tava me sentindo bem com aquilo, sabe? Quando foi mais ou menos no meio de 2017, eu comecei a pensar em alisar o cabelo. Na verdade, eu já estava pensando em alisar o cabelo bem antes, há anos antes, quando eu ainda estava fazendo o cabelo no Beleza Natural. Eu fiquei deixando um pouco mais pra lá e também, gente, porque minha mãe não queria que eu alisasse. Essa também é um dos motivos de eu não ter alisado antes. E aí, quando foi mais ou menos na metade de 2017, eu voltei a pensar na possibilidade de alisar. Só que eu não voltei a pensar e alisei logo de uma vez. Eu fiquei amadurecendo essa ideia por mais ou menos uns 6, 7 meses, porque eu queria saber se realmente era aquilo que eu queria. E quando foi em fevereiro de 2018, eu decidi que eu realmente iria alisar e comecei a procurar salões para poder fazer isso, porque eu não queria fazer isso em casa. Seria meu primeiro alisamento, então eu queria fazer com uma pessoa que fosse habilitada para esse trabalho. E chegando lá eu conheci uma moça que agora eu não tô conseguindo lembrar o nome dela, mas chegando lá ela me indicou fazer a definitiva, porque independente da quantidade de vezes que eu lavasse meu cabelo, ele não ficaria cacheado. A única parte que ficaria cacheado seria o cabelo. Conforme ele fosse crescendo, a parte crescida já viria cacheada natural. Eu lembro que eu paguei mais ou menos em torno de uns 200, entre 260 e 275, foi mais ou menos isso. E no dia 24 de fevereiro de 2018, eu alisei. Caiu num sábado e a única pessoa que sabia que eu ia fazer isso era o meu noivo, porque era a única pessoa que eu confiava contar qualquer coisa, que eu confio contar qualquer coisa. Então eu fui lá, fiz e só quando eu cheguei em casa que o pessoal daqui de casa descobriu o que eu tinha feito. A minha mãe meio que agradeceu, porque ela preferiu muito mais o meu cabelo alisado do que o meu cabelo natural, sem química nenhuma. No dia que eu alisei, eu gostei do resultado, porque ficou tipo muito, muito, muito liso mesmo. Só que ele ficou com um aspecto pesado. Mas depois que eu fiz a primeira lavagem e que eu escovei ele, nossa, gente, ele ficou incrível. Ele tava lindo, 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 lindo mesmo. Quando foi mais ou menos quase início de maio, entre início e meado de maio, eu voltei no salão pra ver o que eu iria fazer. Eu não queria fazer novamente a definitiva, porque ela era muito cara, gente. R$260 a cada 3 meses pra fazer o cabelo. A cabeleireira que cuidava e que cuida até hoje do cabelo da Ariel, que foi a blogueira que me fez conhecer o salão, ela tinha me indicado fazer o Botox da Plankton, que é o mesmo procedimento que a Ariel fazia. Eu fiquei com o pé um pouco atrás, porque o Botox, ele não é pra alisar o cabelo. Mas, como a Ariel só fazia o Botox, então resolvi dar uma chance. E era bem mais barato, eu paguei R$150 no Botox. Tudo bem, fui lá e fiz o Botox. Na primeira lavagem, meu cabelo ficou incrível, incrível, incrível. Quando chegou na segunda lavagem, meu querido,
o negócio começou a complicar. A raiz começou a ficar muito cacheada, muito cacheada. Gente, na quarta lavagem, parecia que eu não tinha feito nada no cabelo. Ele permaneceu, como é que eu posso dizer? Macio, porque o Botox dá muito essa maciez no cabelo e esse brilho. Só que a minha raiz estava completamente cacheada. Completamente. Nem parecia que eu tinha feito algo na raiz, porque estava totalmente natural. Deixa eu ver, em julho, 2 meses e pouquinho depois, eu, por indicação de uma amiga minha que fez faculdade comigo, ela me falou muito sobre a Progressiva Sem Formal. Eu não lembro da marca, sinceramente, eu nem reparei nisso, mas quem fazia essa Progressiva Sem Formal nela era a cabeleireira dela. Eu falei assim, bom, vou fazer pra testar. O valor era o mesmo do Botox, R$150. Eu fui lá, fiz, gostei muito do resultado, meu cabelo ficou soltinho, só que aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Botox. Na segunda lavagem, na terceira lavagem, meu cabelo, minha raiz começou a ficar cacheada. Na quarta, quando chegou na quinta lavagem, estava completamente cacheada. O meu cabelo estava macio por conta da Progressiva, do produto da Progressiva, porém a minha raiz estava completamente cacheada. E lá se foi mais R$150 fora, porque não me ajudou em nada. Fiquei uns 3 meses sem fazer nada. E eu comecei a pensar na possibilidade de começar a usar o Enê. Por quê? Primeiro porque minha mãe já tinha usado o Enê antes dela fazer Progressiva, que ela começou a fazer Progressiva com a gente lá em 2006. Antes dela fazer Progressiva, ela usava o Enê e ela gostava muito do resultado, o cabelo da minha mãe ficava pretinho, lisinho e tudo mais. Então eu comecei a pesquisar sobre contraindicações, se tinha algum produto que eu já tinha em casa que eu não poderia usar, se daria certo com a química que eu já tinha no meu cabelo e tudo mais. Então, em outubro de 2018, eu comecei a usar o Enê. Outra coisa que eu acabei de lembrar que eu esqueci de contar pra vocês é que mais ou menos em setembro ou outubro de 2017, eu comecei a perceber que o meu cabelo estava caindo, mas era bem pouquinho. E eu percebi que estava caindo antes de eu alisar ele. Eu alisei ele em fevereiro de 2018 e em outubro de 2017 eu percebi que ele estava caindo um pouquinho. Tudo bem. Ele continuou caindo um pouquinho, bem pouquinho mesmo. E depois que eu comecei a usar o Enê, o negócio começou a complicar um pouquinho. Eu senti que essa partezinha aqui do meu cabelo, que é a parte mais próxima da raiz, que era a parte que estava natural, sem química nenhuma, começou a ficar ressecada. E não era só um pouco ressecada, era muito ressecada, muito mesmo. E por conta desse ressecamento, o meu cabelo começou a quebrar e começou a cair muito mais porque ele já estava caindo e começou a quebrar. Ele não estava quebrando, ele começou a quebrar com o Enê. Em janeiro de 2019 eu comecei a perceber essa diferença, porém eu fiquei pensando assim, bom, vou dar mais algumas chances pro Enê e ver o que vai acontecer. Se melhorar, eu paro. Até porque eu não quero ficar careca, não é mesmo? Em março desse ano, 2019, eu percebi que continuava na mesma e decidi que eu não usaria mais o Enê. Eu não vou falar muito aqui sobre a minha experiência com o Enê, porque eu já liberei um vídeo aqui no canal onde eu conto tintim por tintim, detalhe por detalhe da minha experiência. Eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima no card e também aqui embaixo no box de informações. Lá vocês conseguem verificar tudo direitinho. E lá vai eu, novamente, voltar pra saga de encontrar uma nova química pro meu cabelo. E enquanto eu tava indo à busca da minha quarta química após alisamento, eu cheguei na guanidina e eu comecei a pensar na possibilidade. Só que eu nem tinha me ligado que a guanidina não é compatível com o Enê. Mas, como eu sou meio avoada para certas coisas, eu continuei. Tudo bem. Quando foi em maio, depois do meio do mês, eu apliquei a guanidina pela primeira vez. Como o potezinho, ele era grande e eu não tenho tanto cabelo assim, e eu não apliquei a guanidina no cabelo todo, só na parte que já tinha crescido, que era a parte que estava cacheada, então eu consegui usar aquele pote para 2 aplicações. Muita gente fala que a guanidina deixa o cabelo ressecado. Eu não senti isso comigo, não senti ele ressecado, não senti ele poroso. Meu cabelo ele não ficava totalmente liso
Tinha umas partes que ele ficava meio ondulada, aí alisava, aí ondulava, ondulava de novo e alisava. Ele ficava com um aspecto meio esquisito, sabe? E eu não me sentia bem usar ele solto sem ele estar escovado ou pranchado, porque realmente ele ficava esquisito, ele ficava sem balanço, então eu acabava usando ele preso mesmo. Em julho, quando eu fiz a segunda aplicação da guanidina, eu comecei a ver a má escolha que eu fiz. Aí que eu comecei a fazer pesquisas que a guanidina não era compatível com o Enê. Meu cabelo começou a quebrar exatamente na parte onde terminava, né, a parte que estava com a guanidina e começava a parte que estava com Enê. A maior parte do meu cabelo, ela ainda tem Enê. Se você parar pra reparar assim de pertinho, você consegue ver que até aqui mais ou menos tá a cor do meu cabelo natural e daqui pra cá ele tá pretinho, pretinho, pretinho de Enê. E meu cabelo começou a quebrar exatamente ali e aquilo começou a me preocupar demais, demais, demais. Eu vou ficar 3 meses sem passar qualquer tipo de química no meu cabelo, vou cuidar dele ao máximo e depois desses 3 meses eu decido se eu vou continuar, se eu vou dar mais uma chance pra guanidina ou se eu vou buscar outra química. Quando chegou no início de outubro, que eu me liguei em que já ia dar 3 meses e que eu ainda não tinha parado pra decidir se eu iria continuar usando a guanidina ou se eu iria buscar outra química. E aí eu lembrei que uma amiga minha, que eu conheci ela nesses mundos de evento de bloggers e youtubers, que ela tinha comentado comigo que ela tava usando uma progressiva da marca Let Me Be e que ela tinha gostado bastante, que tinha dado um resultado muito bom no cabelo dela. Quando eu me liguei que já tava quase dando 3 meses e eu me lembrei que ela tinha comentado sobre isso comigo, aí eu fui atrás dela de novo, perguntei, pedi pra ela falar um pouco mais sobre essa química que ela tava usando, pesquisei no YouTube vários vídeos, várias resenhas sobre essa linha e eu acabei tentando dar uma chance. Comprei no site da Americanas e quando chegou, eu lembro até hoje que eu apliquei no feriado, dia 12 de outubro, caiu um sábado, e eu apliquei em um mesmo, fiz o procedimento em casa. Eu posso dizer pra vocês que eu acho que eu demorei umas 6 horas pra poder terminar o meu cabelo, sério. 6 horas mesmo, demorou muito. Eu fiquei assim, até um pouco nervosa, mas eu consegui terminar de aplicar. Eu não vou falar muito sobre a aplicação, porque eu já liberei um vídeo aqui no canal do dia... Eu fiz meio que um vlog, sabe? Contando a minha experiência sobre essa química e tudo mais. Mostrei também como ficou o meu cabelo após a primeira lavagem. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui em cima no card e também aqui embaixo no box de informações. Caso vocês tenham interesse, é só vocês clicarem pra assistir. Eu gostei muito dessa química porque ela deixou meu cabelo muito macio, muito leve, muito bonito, sabe? Brilhoso e tudo mais. Só que eu não sei se eu não fiz direito, porém... A partir da primeira lavagem, a minha raiz já tava cacheada. Na primeira lavagem, tava, tipo, bem cacheada mesmo. Pode ser que eu não tenha feito direito, porque é uma progressiva, eu nunca tinha feito progressiva em mim mesma, e ela requer um pouco mais de habilidade pra isso. Então eu tô pensando na possibilidade de, na próxima vez que eu for aplicar, que eu acho que eu devo fazer manutenção só em janeiro, de eu... pagar uma cabeleireira pra poder fazer isso pra mim, porque pra eu ver se o resultado fica melhor. Mas eu gostei bastante, por mais que eu não tenha visto o resultado que eu esperava ver, que era ficar um liso perfeito, mas eu vi um resultado muito legal e eu tô vendo uma diferença muito grande quando meu cabelo tá preenchado. Hoje que eu tô gravando esse vídeo é dia 22 de novembro e tem exatamente 1 mês e 10 dias desde o dia que eu apliquei a progressiva. E até o momento ainda não passou pela minha cabeça em trocar, sabe? Eu ainda tenho muito produto pra usar, porque essa progressiva ela é vendida em 2 tamanhos, que é de 1 litro e de 500 ml. Como eu não sabia se eu ia gostar, qual seria o resultado dela no meu cabelo, eu resolvi comprar de 500 ml. Só que a bicha dura muito, sério. Eu tenho muito produto ainda, muito produto. Então assim, vai demorar até acabar e eu não pretendo trocar pelo menos enquanto esse produto não acabar. Até porque meu dinheiro não é capim e não é lixo, né? Então é isso, gente. Eu fiz meio que um breve resumo de toda a minha trajetória com o meu cabelo até hoje, dia 22 de novembro de 2019. Eu espero realmente que eu não tenha esquecido de nenhum detalhe, porque às vezes, mesmo anotando, a gente acaba esquecendo um pontinho aqui, um pontinho ali, mas eu espero realmente que eu não tenha esquecido de nada. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem gostado, deem seu joinha, se inscrevam no canal,
Deixe comentários aqui embaixo sobre ideias dos próximos vídeos, sobre o que vocês acharam do vídeo de hoje. Comentem também qual é a química que você está usando no seu cabelo, caso você esteja usando. Ou comentem qualquer coisa que eu vou adorar ficar papeando com vocês. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, eu encontro vocês no próximo. Beijinhos, tchau!